A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, povo abençoado. Vamos ouvir uma palavra de Deus, também em continuação, vamos ler a Bíblia. Hoje, se vocês estão no meu canal, nós já lemos do capítulo 1 até o 22, hoje nós vamos ler o 23, em nome de Jesus, amém? Assistindo esse vídeo, compartilhando e ouvindo e aprendendo a palavra de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Mateus 23. Povo de Deus, tudo a partir de 20 horas até as 22 horas, nesse período estou colocando o vídeo, sabe, povo de Deus? Amém? E dia de sábado vou fazer outro vídeo sem ser no livro de Mateus, amém? Tem uma palavra de Deus, sem ser no livro de Mateus ou é na Bíblia, certo? Não é questão que, não é o estudo, é uma palavra de Deus. E agora nós estamos lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus, e é um estudo da palavra de Deus, amém? Glória ao nome santo do Senhor. De segunda a sexta, de 20 horas a 22 horas mais ou menos, o vídeo, estou soltando o vídeo. Glória ao nome santo do Senhor. E dia de sábado, sempre o mesmo horário, e só Deus é quem sabe, amém? Glória a Deus. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. Na cadeira de Moisés estão sentados os escribas e os fariseus. E observe, isso Jesus falando, viu, povo de Deus? Observais, pois, a prática tudo o que vos disserem, mas não procedai em conformidade com as suas obras. Porque dizeis e não praticai, pois ata fardos pesados, difíceis de suportar, e expõe aos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem mover. O que significa, povo de Deus, esta palavra? É que, para que vocês entendam rapidinho, é que o médico, uma parábola que eu vou dizer para vocês entenderem isso aqui, que está falando dos fariseus, que ensinava. Por exemplo, o médico, você vai no médico e você fuma, aí o médico diz, não fume que vai lhe prejudicar. Aí você depois, uns dias, você tem informação que o médico também fuma. Mas ele fuma, mas não quer que você fume. Preste bem atenção. Já os fariseus é diferente. Por exemplo, ele pode andar de bermuda e não quer que você ande. É o quê? Um fardo que coloca dentro das pessoas que ele não move nem o dedo. Um fardo pesado. Ou seja, tem igreja que na casa de crente não tem televisão, mas na casa dele tem, e daquela de 80 polegadas, né? 60 em diante. Glória ao nome santo do Senhor. Então quer dizer, ele coloca o fardo pesado em cima das pessoas. Glória ao nome santo do Senhor. Eu espero que vocês abram a mente com esta leitura, com esta palavra de Deus que eu estou falando hoje. Tem muito mistério aqui nesta palavra, aleluia. Mateus capítulo 23. Certo, povo de Deus? Eu já li e agora estou explicando para vocês o versículo de 1 ao 4, que eles passam peso para vocês que não conseguem carregar. A Bíblia diz aqui, o Jesus diz aqui que ele não move nem o dedo. Não move nem o dedo. Ou seja, não quer fazer nada, empurra tudo em cima das pessoas para fazer, ele não faz nada.
Vamos continuar a palavra. E fazendo todas as obras, a fim de ser visto pelo homem, pois trazer logo filactérios alarga as franjas dos seus vestidos, ou seja, larga as franjas dos seus vestidos e amar os primeiros lugares na ceia. Largar os seus vestidos significa que você faz aquele todo o trabalho, certo? Depois você vai tomar um banho, veste uma roupa bonita e rapidinho já volta para que fique no primeiro lugar na ceia. Glória é o nome santo do Senhor. Vai prestando atenção e meditando nesta palavra, certo? Nos primeiros lugar na ceia e os primeiras cadeiras nas sinagoga, ou seja, na sinagoga, no lugar de ensinar, tinha algumas cadeiras que fica bem à vontade ou cochoada, seja lá como for, algum lugar ele procurava melhor cadeira. E as saudações das praças e os seres chamados pelo nome, Rabi, Rabi, vos porém não queira ser chamado de Rabi, porque um só é o vosso mestre e sabe é o Cristo. Não queira ser chamado de Rabi, não queira ser chamado Rabi é mestre, não queira ser chamado nem de Rabi, nem queira ser chamado de mestre. Aleluia! Porque só um Rabi e só um mestre que é Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia! Não queira ser chamado. Todos vós sois irmão. Glória é o nome santo do Senhor. Nós somos irmão de Cristo. Irmão de Cristo. Glória é o nome santo do Senhor. E ninguém na terra chamei o vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Glória a Deus. Se Jesus é o nosso irmão em Cristo e se é o nosso irmão, então ele não é o Pai. O Pai é o quê? O Pai é o que está no céu, disse Jesus. Jesus disse aqui, ninguém na terra chamei vosso Pai, porque é um só, e o vosso Pai que está no céu. Glória ao nome santo do Senhor. Está entendendo aqui, irmão, povo de Deus? Jesus pregando aqui, dizendo que nós somos irmão dele. Aleluia. As coisas mudam lá para frente, mas até aqui nós somos irmão dele. E o Pai é um só. Aleluia. O Pai de Jesus, como nós somos irmãos de Jesus, Deus é o nosso Pai. Por isso que nós pedimos ao Pai em nome de quem? De Jesus. Vai meditando na palavra do Senhor. Eita glória. E nem vos chamei de mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Olha que eu falei. Eita glória. Não chamei de mestre. Não seja chamado de mestre. Está entendendo agora a linguagem? Não queira ser mestre. Você é um professor, você é um doutor, mas não queira ser o mestre. Porque mestre é só um, que é o Cristo. Aleluia. Porém, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que si mesmo se exalta será humilhado, e o que o mesmo se humilha será exaltado. Ou seja, a pessoa diz que você é isso, outro é. Baixa aí a pancada, baixa aí a cristazinha, seja humilde na presença do Senhor. Não importa o tanto que você sabe fazer, que sabe falar, sabe ler, o que você, não importa, não queira ser o mestre, não queira ser o doutor da lei. Eita! Glória a Deus, porque quem se exalta será humilhado, e quem será humilhado será exaltado, porque assim é o Senhor que nos exalta.
Aleluia. Mas aí de vós, ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita. Jesus falando com o povo dele lá, os fariseus hipócritas. Por aqui não tem, né, pessoal? Nem pouco, né? Eita glória. Vamos lá. Por isso a palavra de Deus é viva. Eita glória. Aleluia. Mas hipócrita, por que fechais os homens e o reino do céu, e nem vos estáis, nem deixais entrar aos que estão entrando? Esse tipo de gente nem entra para o reino de Deus, nem deixa os outros entrar. Às vezes a pessoa quer ser crente e o outro diz, mulher, o rapaz vai perder aquilo ali, perder aquilo outro, mostra um monte de coisa que nada vai para frente, certo? E as pessoas deixam de servir a Deus para servir o dinheiro. Eita glória! Aleluia! Ai de vós, escriba e fariseu, de novo o Senhor está falando, hipócrita, pois que devorais a casa das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerei mais rigoroso juízo. As viúvas oram muito e ele reclama, por que orar tanto? Será que você nunca viu isso? Eu já ouvi. Por que orar tanto? Por que jejuar tanto? Eita glória! Eu já ouvi, povo de Deus, isso aí, essas palavras. Aleluia. Muito de ora e não acontece nada. Eita glória. Quando acontece, a pessoa entroncha a cara. Eita glória. Eu tenho um testemunho que talvez eu nem vá falar. Sabe, povo de Deus? Aleluia. Glória a Deus. O teu Deus não te dá nada, quando Deus deu, a pessoa ficou até intrigada. Glória ao nome santo do Senhor. Deixa isso para lá. Glória a Deus. Vamos lá, povo de Deus. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócrita, de novo o Senhor disse, pois que percorre o mar e a terra e faz um prosílitos, depois de tendes feito o fazer filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ou seja, fazer filho do inferno é as pessoas ficar chamando a pessoa para ir para o mundo, ou quando você já é do mundo, fica chamando você para fazer coisa que você não quer fazer. Aleluia. Fica ensinando coisa que você não quer aprender. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, que tem muita coisa errada que eu não quero tocar no assunto. Aleluia. Ai de vós, condutores cegos, pois que diz, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, insensato e cego. Pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Quem é maior? É o ouro ou é o templo que santifica o ouro? Aquele que jura pelo altar, isso nada é, mas aquele que jura pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Esse é devedor, insensato e cego, ou seja, não tem entendimento. Quando fala insensato e cego, é porque essas pessoas não têm entendimento. Entendeu, povo de Deus? Leva nome de insensato e cego. Pois qual o maior, a oferta ou o altar? Quem é maior?
a oferta ou o altar. Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele, por todos aqueles que só sobre ele está. E o que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. O que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Ai de vós, escribas e fariseu hipócrita, pois que dizima a hortelã do endro e do cominho, e desprezai mais importante da lei, o juízo e a misericórdia. Que adianta dar o dízimo, dar oferta, jurar por aquilo, jurar por outro, e não tem misericórdia? E a fé deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, do cominho, está falando do cominho, seja lá o que for, deu cominho por quê? Porque não vendeu, se vendesse dava o dinheiro do cominho. Eita glória! E estas coisas não emitia aquela, dais aquilo ali, mas tenha misericórdia das pessoas que está precisando. Você leva tanto do dinheiro para a igreja, para eles, eita! E tem uma pessoa que está precisando, necessitando de você, para você ajudar e você não ajuda. Isso é uma polêmica muito grande que acontece no povo de Deus. Certo, povo de Deus? É uma polêmica. Eu estou lendo a palavra de Deus. Corrija Mateus 23, capítulo 20 a 24, por aí assim, certo? Glória ao nome santo de Deus. O povo que está me assistindo, aleluia, fica na mente, glória a Deus, de cada um. A verdade é essa. Mas, irmão Antônio, você não pode dar o dedo na igreja? Você faz o que você quiser. Não é só o pastor que faz o que você quiser. Agora você tem que levar a oferta na igreja, porque tem as coisas, as dívidas da igreja. Tem gente que trabalha lá, recebe salário de lá. Entendeu, povo de Deus? É isso aí que eu estou te falando. Meu canal para abrir a mente de muita gente, pois nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia, nós estamos em Mateus, capítulo 23. Diz aqui o Senhor Jesus está falando, é Jesus que está falando. Você é hipócrita que dá o dízimo, que dá os dízimos da hortelã, dá o dízimo e não tem misericórdia daquele que precisa. Cadê a sua misericórdia? Cadê a sua fé? Deveis, porém, fazer estas coisas e não emitir aquelas. Condutores cegos, qual chamando de cego, porque você vê uma coisa e não vê a outra. Cadê a tua misericórdia para o povo que precisa? Cadê a tua misericórdia? Glória ao nome santo do Senhor. Eu não estou sendo contra a nada, eu estou falando o que deveria ou o que deve fazer. Aleluia. Sofrendo, olha aqui. Dizimais a hortelã, o endro, comi, todas essas coisas caras, certo? Mas importante, o mais importante da lei, o juízo é a misericórdia e a fé. Deverei, porém, fazer estas coisas, que coisa? Dá o cominho, certo? Que hoje se fala de dízimo, eu falo de oferta, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E aqueles condutores cegos, que
coas um mosquito e engole um camelo. Eita! Ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que limpa o exterior do corpo e do pranto, mas interior está cheio de rapina e de iniquidade. De rapina e iniquidade. Se conta. Sabe o que é isso aqui? Bonito por fora e dentro cheio de iniquidade. Dentro, gente ruim. Certo? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Gente ruim por dentro. Glória a Deus. Só pensa nele. Só pensa de enricar. Aleluia. Irmão Antônio, é a Bíblia que está dizendo. Glória ao nome santo do Senhor. Eu estou confirmando porque é verdade. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Ao Senhor diz aqui, se veste todo bonitinho, roupa mais roupa, relógio mais relógio, medalha mais medalha. Oh, que beleza isso aí. E está ajudando alguém? Se conta-se. Eu digo e provo. Se conta-se o pastor que ajuda a pessoa. Se conta. Se conta. Você quer ir para buscar na igreja, tem que ir mesmo. Irmão, tem que ir, porque lá se encontra a palavra de Deus. Também se encontra alguns pastores. Se conta, 1, 2, 3, 4. Se conta que ajuda as pessoas. Certo? Glória ao nome santo do Senhor. É o que está escrito. É o que está escrito. Não adianta ler errado. Tem que ler certo. O que está aqui, ó. Fariseu cego, limpa primeiro os teus interior do corpo e do pranto, para que também o exterior fique limpo. Eita glória! Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parece formoso, mas interior estão cheios de osso de mortos, cheio de osso de mortos, de toda imundícia. Assim também vós exteriormente parece justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Se você tem um dinheirinho, lhe trata de um jeito. Se você não tem, se trata de outro. Observe se não é, povo de Deus. E entra no meu canal dizendo se não é. Observe aí. Eita glória. Pode entrar no meu canal aí à vontade, viu? Aleluia. Ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas, monumentos o justo, e dizeis se exteriormente é o tempo? Nada de tempo. É todos os dias você tem que ser sincero, aleluia. Do nosso país nunca nos associaremos com eles para dar o sangue. Nunca associaremos com eles para derramar sangue dos profetas. Glória a Deus. Os filhos dos que mataram os profetas, enche-vos, pois, a medida de vossos pais. Suspende, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víbora, que o Senhor diz, o Senhor está dizendo. Serpentes e raça de víbora, como escaparei da condenação do inferno, se continuar desse jeito? O Senhor está dizendo aqui, ó.
como escaparei da condenação do inferno? Pois vocês, alguém que vocês conhecem, que está do outro lado me ouvindo, está estudando comigo, glória a Deus, alguém que vocês conhecem que seja desse tipo de gente, como ele vai escapar da condenação do inferno? Se ele continuar sendo ruim do jeito que é. Portanto, eis que eu vos envio profeta, sábios, e os escribas, e uns deles matareis e crucificarei. Quem foi crucificado? O próprio Jesus, já está falando dele mesmo. Glória a Deus. Matarei e crucificarei, e outros deles açoitarei. Está falando de quem? Quem foi que levou açoite? Nas vossas sinagogas. Foi de quem? Da sinagoga, que mandou a ordem. E os perseguirei de cidade em cidade. Foi perseguido Jesus de cidade em cidade, desde o primeiro capítulo de Mateus, que os fariseus vêm seguindo a Jesus, aleluia. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado. Olha, Jesus já falando aqui, o sangue ia cair em cima de todos. Que o sangue caia em cima de todo o justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel. Olha, eita glória! E o justo até o sangue de Zacarias também, os profetas, o sangue dos profetas, filho de Baraque, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. Eita glória! Aqui está falando de Jerusalém, esse trecho, povo de Deus aqui. E estas coisas hão de vir todos sobre a geração de Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, presta atenção, e apedrejais os que têm são enviados. Os que têm te enviados, vocês mataram. Povo de Jerusalém, viu? Aleluia. Enviado. E quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus falando que no que ouvi a pregação é o Evangelho de Cristo. E eis que vossa casa vai ficar, vos deserta. A casa vai ficar deserta. Que casa vai ficar deserta, irmão? A casa de muitos ricos. Vamos terminar aqui. Porque eu vos digo que desde agora não me verei mais até que digas: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Vamos dizer essa frase comigo, povo de Deus. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Que é Jesus. Bendito é o que vem no nome do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Aqui, como o Senhor diz, que a casa vai ficar deserta, que vai ficar morada de animais, porque muitos vão abandonar suas casas, seu lar, porque a tribulação, quando começar, muitos vão correr para um lado para o outro, e não vai encontrar aqui o irmão Antônio, aleluia, para pregar a palavra de Deus para ele. Glória ao nome santo do Senhor.
eu termino aqui esta palavra. Nós terminamos, pessoal. Glória ao nome de Deus. Terminando nesse aqui, ó. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Compartilha aí. Para mais pessoas ver, toque no sininho. Em nome de Jesus, nós lemos o capítulo 23. Glória a Deus. Capítulo 23. Amém, por Deus? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tenha experiência com o estudo e com a palavra de Deus. Quiser duvidar de mim, vá lá no livro de Mateus, capítulo 23, e leia ele todinho.